Bom, gente, vamos lá. O pessoal estava me perguntando como que eu tinha feito para achar a função de transferência lá pelos dados gerados do sensor. Então eu vou mostrar aqui o código, mais ou menos, também disponibilizo para vocês, não é problema. E vou explicando aqui mais ou menos o que eu fiz, para eu conseguir lembrar. Bom, vamos lá. Primeiramente que eu tenho os valores, que foram os valores lidos do sensor, que você programa lá no Arduino e faz a leitura. Aqui no meu caso eu salvei tudo no TXT mesmo, no bloco de notas. Eu só peguei isso daqui, copiei e colei no MATLAB para ele gerar o gráfico. Bom, aqui são 351 valores que eu li. Então esse aqui seria o meu eixo Y, o eixo da vertical. E aqui embaixo eu fiz um X para o eixo X, que é esse outro vetor aqui, que ele vai variar de 1 a 351 para a leitura desses valores. No caso, isso daqui é como se fosse o seguinte, vamos dizer que eu li cada intervalo desse daqui do sensor, eu li de 1 em 1 segundo, por exemplo. Então eu peguei aqui essa minha variável aqui e estou variando ela de 1 em 1 segundo. Então a cada 1 segundo ele vai plotar um valor desse daqui no gráfico. Aí o gráfico vai ficar com essa cara aqui, que é o gráfico da minha função, para calcular minha função de transferência. No caso, o sensor do Arduino estava lendo desde antes aqui, ou seja, desde quando a temperatura estava aqui embaixo. Aí ela vai subindo, estabiliza, e aqui eu liguei os coolers para refrigerar lá o sistema. Aí começou a descer. Aquele passo em que o sistema está subindo, ele não me interessa, então eu excluí aqueles dados. O mesmo caso é para vocês, se vocês tiverem algum dado aí que não vai fazer parte da análise, vocês podem descartar. Então, vou ampliar aqui para a gente poder trabalhar. Os valores que a gente tem que encontrar para achar a função de transferência é o ganho, o tempo morto e a constante de tempo. Com esses três valores aqui a gente consegue montar essa função de transferência. A partir dessa daqui a gente consegue montar aquela que a gente está acostumado a trabalhar. Eu vou mostrar aqui então como é que a gente faz isso através do gráfico. A gente vai ter que usar o gráfico para encontrar. A primeira é bem tranquila mesmo. A gente tem que achar aqui, o que é o tempo morto? O tempo morto a gente vai ter que ver aqui até o último instante em que o gráfico ele permanece de certa forma constante. O que seria essa constância? Tem uma certa variação, mas vocês veem que a partir daqui que ele começa a descer a temperatura. Então daqui para trás é o meu tempo morto, que é onde a temperatura está constante. Eu venho aqui em Insert, Line, e vou colocar aqui uma linha na vertical aqui só para usar como referência, que aqui é o meu último ponto. Então eu venho aqui agora com data cursor e movo até aqui em cima. Então o último instante que eu tive essa temperatura de 57,58, que é a minha temperatura máxima, foi em 23 segundos. Se eu jogar aqui para o lado, se eu botar aqui no texto, jogar aqui para o lado, ela já começa a decair. Então 23 é meu último instante que a temperatura está no máximo dela, no tempo morto. Então eu posso ir no código em qualquer outro lugar e anotar aqui, tempo morto 23. Agora eu vou pegar aqui o ganho. Vamos lá, para a gente achar o ganho, é o valor máximo menos o valor mínimo. O valor mínimo, normalmente, eu coloquei aqui no meu como o último valor aqui. É claro que aqui embaixo vocês veem tem uns picozinhos aqui e tal, mas aqui eu considerei que ele estabilizou aqui. Porque como meu sistema é de refrigeração, o valor mínimo é onde ele estabilizar no momento em que refrigerar. Então, 36,11 foi o meu valor mínimo. O meu valor máximo foi 57,58. Então, eu peguei esse valor máximo, subtraí do valor mínimo e obtive o meu K. Como o K está por um degrau unitário, então ele vai ser só essa subtração mesmo. Porque o K ele é dado por essa fórmula aqui. O K é igual a minha variação em Y dividido pelo meu sinal, o ΔU. Se o sinal for unitário, então aqui embaixo é como se eu tivesse 1. Então, para um degrau unitário, isso daqui vale 1.
eu vou ter o seguinte, só o ΔY, vai ficar ΔY sobre 1, vai ser a minha variação em y, que é o valor máximo menos o valor mínimo. Então tá aqui, o valor máximo menos o mínimo vai me dar essa variação. Esse sinal de menos aqui coloca quando o seu gráfico dele descer. Então, como o meu gráfico está decaindo a temperatura, ele está resfriando, então o meu ganho vai ser negativo. Provavelmente o de vocês aí, no caso do motor, eu posso falar do motor que eu sei como é que vai sair. Ele vai sair um ganho positivo, porque ele vai estar parado, ou seja, ele vai vir aqui do zero, não vai ter nenhuma leitura de tensão. Conforme você aplicar ligar o motor no máximo, tem que ligar no máximo para fazer esse ensaio, tá, galera? Ele vai subir aqui. Então, o que aconteceu aqui no meu caso, na hora de fazer o ensaio? Eu liguei a lâmpada até chegar no máximo, e quando eu liguei o cooler, eu liguei ele em 12 volts, que é a temperatura nominal, perdão, a tensão nominal dele. Então, para ver qual que é o estado de 100%, de tudo funcionando a 100%. Aí você vai traçar a curva para poder fazer o controle. Mesmo caso do motor. Se o motor aguenta, sei lá, 9 volts, você liga 9 volts nele e faz a medição. E o que acontece. Beleza? Então, esse daí foi o meu caso. Se você quiser, ainda pode colocar umas linhas, se você não tiver tão bonitinho assim, uma linha de referência. Você coloca uma linha aqui e depois uma outra linha aqui no valor final. Vou até colocar aqui para mostrar que o meu K vai ser o tamanho dessa linha aqui. A altura dessa linha é o meu K, é o meu ganho. Então, você tendo essa referência, você consegue pegar aqui o ponto, depois você traça uma aqui em cima. Então, deixa eu deletar essas linhas aqui agora. Bom, agora a gente tem que achar a constante de tempo. A constante de tempo ela é um pouco chata, porque vai ser bem no olhômetro mesmo. O que acontece? A gente vai ter que pegar de novo o tempo morto, exatamente ter deletado essa linha aqui, e depois eu tenho que fazer agora uma linha na diagonal com a máxima inclinação possível. Aí eu vou ver aonde que ela vai bater. Vou até colar aqui para tentar mexer aqui, ó, que deu 70. Então meu ponto final ele tem que estar em 93, mais ou menos. Como é que eu fiz? Eu peguei aqui a linha, aí eu olho bem aqui onde está essa curva e começo a marcar daqui, por exemplo, aqui esse ponto. E eu faço uma reta que tangencia mais ou menos a curva. Então eu vou só tangenciar. Marquei ali onde o ponto estava mais inclinado, onde estava formando um C. Comecei dali. Depois aqui é só vir na borda, lá, você consegue ir moldando. Esse molda de modo que você não pode cruzar. Você tem que tangenciar essa bordinha ali. Aí tangenciei aqui, beleza. Aí como é que eu sei qual que é esse valor de x aqui? Eu venho aqui, pego uma linha, coloco ela bem no olhômetro aqui em cima e cruzo aqui, ó. Tem que tomar cuidado para ficar retinho, né? Mas preciso. Eu venho aqui no Data Cursor no gráfico agora e jogo em cima de onde estava lá. Deu 97, vai dar mais ou menos o valor aproximado aqui. Beleza, então meu tempo aqui é 97. Eu vou fazer o que? 97 menos 23, que era o meu tempo morto. 97 menos 23, aí você faz a conta e joga aqui. Não vai dar igual ao meu porque não bateu, né? Como eu falei, bem no olhômetro é difícil de acertar sempre o mesmo ponto. Então beleza, eu tenho agora o ganho, eu tenho o tempo morto, eu tenho a constante de tempo. Eu vou fazer o que? A função de transferência g, que vai gerar essa função aqui, ó, exponencial do ganho por aquilo dali, que é basicamente essa daqui, ó, exponencial primeiro ali, então faz a ordem que multiplica o ganho sobre constante de tempo vezes s mais 1. Então, o ganho, menos 21, multiplicando a função de transferência, que é 1 em cima, que a gente pode reescrever isso daqui como sendo o quê? O K que multiplica 1 sobre, deixa eu chamar isso daqui de A, preguiça de desenhar aqui, sobre A. Então, você vai escrever desse jeito aqui. Esse input delay aqui é o que faz essa exponencial. Então, você coloca uma vírgula, input delay entre aspas simples, a vírgula e o valor
do expoente. No meu caso, no nosso caso, vai ser o valor do tempo morto. Então, 23. Ele já coloca o menos aqui em cima. Beleza. Aí, no caso, a Cássio pediu para plotar esse gráfico aqui. Deixa eu fechar isso daqui, vou plotar de novo. Plotar o gráfico junto com a função de transferência. Só que, olha só, o O que acontece quando você plota junto com a função de transferência? Ela vem aqui para o zero. Não sei se vocês lembram, ele estava enchendo lá o meu saco por causa disso daqui. Só que para corrigir isso daqui, a gente tem que lembrar que é o seguinte, a função ela vai iniciar no valor normal, zero, por exemplo. A gente não tem nenhuma outra constante aqui. Então, se eu jogar zero, é como se eu estivesse zerando ela. Então, ela vai iniciar nesse ponto inicial aqui, que é o zero, para ela. Só que no sistema físico, ele não é zero. Ele começa em onde? 57,58, que é o meu valor máximo. Então, plotando aqui essa outra aqui, ó, 57,58, ela vai alinhar quase que perfeito com a minha linha de dados. Pode ver aqui, vou fechar aqui e vou fazer agora bonitinho aqui. Vou colocar R, o John e esse step. Olha lá, ela fica agora na mesma. Eu paguei só para resolução ficar melhor aqui o John. Beleza, só que também quando a gente for, que você tem que colocar a legenda, que ele pediu, título e coisa e tal, verdade. Aí, quando vocês forem trabalhar com essa função aqui para fazer qualquer outra conta depois, tipo do KP, do KI, não, o MATLAB às vezes ele não reconhece. Eu não lembro especificamente o que eu fui fazer com essa função aqui, o feedback, olhar o gráfico do root locus e tal, dava umas doideiras cabulosa aqui, que não, e às vezes não dava. Então você tem que usar essa função aqui, ó, que é o pad. Então eu falei que meu H é o pad do G, que aí ele vai gerar essa função aqui. No outro caso aí, o grupo do Barol e do Vareta, eles estão pegando também o de temperatura, e caso algum outro também tenha negativo, ganho negativo, a curva vai dar descendo, porque lá o ganho é menos. Só que quando ele usa o pad, repara que aqui em cima não tem mais o sinal de menos no S. Vai ter um zero aqui, vai estar naquelas normalidades. Então, ele vai funcionar como se fosse o sistema do motor. Ele vai de zero para cima. Ele vai crescer e não decrescer. Então, vocês expliquem lá que é o que a função ela corrige e tira o negativo. Talvez não tire de alguém aí, mas o meu ela tirou, não sei porquê. Talvez alguma simplificação e tal lá na transformação. O próximo passo aí foi calcular o KP, o KI e o KD. Aí eu usei o método de Zig-Ziggs, sei lá o nome do cara. Mas tem outros métodos aí, vocês olhem se vocês acharem mais adequado. No meu caso eu nem apliquei um PID, eu apliquei só o PI, então não preciso não calculei o KD, só o KP e o KI. Essas equações aqui são tabeladas, lá no método ele vai te mostrar, aí só você substituindo pelo ganho, constante de tempo, ou tempo morto. Substitui, faz as contas e você vai ter os valores. Aí a gente tem agora o PI. O PI é a nossa função de transferência do compensador, né, que é o que? TF de KP, KI e sobre S. Então, beleza. Aí aqui eu fiz o feedback, só para ver se o compensador que eu calculei em malha fechada, ele ia estar respondendo corretamente, né? Se ia estar tudo ok. No meu caso aqui eu só tinha que trocar isso daqui por H, se não me engano, até troquei no que eu estava apresentando. Deixa eu ver se é isso mesmo, isso aqui. Então esse daqui é o meu sistema em malha fechada, já com o PI adequado a ele, né? Só que esse daqui é no espaço contínuo. Você lembra que eu fiz aquele negócio de passar para o discreto e tal, para trabalhar com o Arduino lá na hora de implementar. Isso daí já é com vocês vendo o que vocês fazem. Bom, esse TS aqui seria o meu tempo de amostragem no microcontrolador.
Se eu alterar ele, igual eu fiz lá, se eu colocar maior, o que acontece? Deixa eu alterar aqui. Vou alterar aqui embaixo mesmo. Vou falar que o meu TS agora ele vale 1. E vou colocar essa outra aqui. Vocês veem que vai ficar horrível. Porque o intervalo de tempo deixa eu colocar aqui um tempo maior para melhorar mais. O intervalo de tempo foi o que? Foi muito grande entre as análises lá do microcontrolador. Então ele tende o que? O erro tende a aumentar. Então, por isso que eu coloquei o meu TS como esse valor aqui. Na hora que for, ele já fica mais bonitinho. Só que vocês verem que aqui no sistema contínuo ele ainda dá uma descidinha. Tem que depois fazer os ajustes lá. Fazer a conta para achar o erro. Enfim, continuando, para achar no tempo discreto, a gente usa essa função aqui que é a C2D. Ela funciona da seguinte maneira: eu vou pegar o que eu quero passar para o tempo, a função de transferência que eu quero passar para o tempo discreto, no meu caso é o PI. Essa daqui vai ser o meu intervalo de tempo, que é o TS, vai ser o de 0,01. E o touching é o modo de ajuste, o modo de conversão. É bom usar o touching porque assim, que você vai garantir que o outro também funcione igual funcionou no sistema contínuo. Se vocês não colocarem, pode funcionar e também pode não funcionar. Então aqui já está ele com o sistema compensado. Deixa eu arrumar isso daqui. Eu tenho que colocar, não é o G não, eu tenho que colocar aqui é o H. Para ele fazer a conversão direitinho lá. Então, vou copiar isso daqui. Underline. Isso aqui é a parte que só mais curiosidade. Na hora que plotar, vai plotar esse outro aqui no sistema discreto. Ele ficou basicamente a mesma coisa. Vai ficar o que? O sistema aqui vai ter um ajuste bacana ali por causa desse intervalo aqui. E esse intervalo aqui de leitura varia de sistema para sistema. Tá? Tem sistema que pode usar um valor maior ou um valor menor aí desse intervalo. Vai variar. Bom, galera, basicamente foi isso aí que eu fiz. Espero que ajude vocês aí. Eu vou jogar também lá no... vou dar um jeito de mandar o link para vocês aí desse arquivo aqui do MATLAB aqui. Jogo para alguém aí, depois alguém manda por e-mail ou no Facebook, não sei. Tá? Bom, valeu.